E agora o Vasco já pensa também em jogadores, por exemplo, como o Payet. O Payet tem contrato com o Vasco até o meio dessa temporada. Ele ganha pouco mais de R$1 milhão. E hoje o Vasco tem uma conversa com ele para poder, quem sabe, estender esse contrato até o final do ano e diluir o salário dele ao longo do ano. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Ele ganha R$1.400.000. O Vasco vai pensar até o meio do ano que teria que pagar R$1.400.000 ao Payet. Só que é um jogador que não é titular absoluto, apesar do Vasco da Gama contar muito com ele, acho que é um jogador muito importante, principalmente pela quantidade de competições que o Vasco vai ter, e vai estender esse contrato, que hoje são 6 meses, até o final do ano, que seriam de 12 meses, e vai pagar para ele 750 mil reais por mês. Para entender melhor, você está diluindo o contrato que ele já teria até o meio do ano, mas você mostra para o jogador que quer contar com ele. Eu acho que para a situação do Payet, eu não sei, porque a família dele mora na França, ele é um jogador que claramente já deixou claro que gosta muito de ter a sua família por perto, tanto é que quando a família vem, parece que ele se incorpora, né? Que ele joga bola pra caramba. Eu acho que seria muito positivo para o Vasco ter o Payet até o final do ano, principalmente se ele aceitar essa redução salarial. E acho, inclusive, que ele ganharia um respeito imenso da torcida se ele aceita essa redução salarial e se ele continua aqui. Mais respeito ainda, digamos assim, né? Mas também, se não aceitar, é direito do jogador. Porém, o Vasco estuda propor essa situação para ele, justamente porque conta com o Payet, entende o Payet como um jogador importante para a temporada inteira, até porque o Payet não joga um número alto de jogos, então utilizar o Payet em jogos específicos seria muito importante para o Vasco da Gama, além da baita qualidade que ele tem. Então eu acho que é uma decisão acertada do Vasco em tentar diluir esse contrato, porque não dá para pagar R$1,5 milhão num jogador que não é titular, e ao mesmo tempo ter um jogador qualificadíssimo no seu elenco. Perdem um pouco de espaço, mas isso não quer dizer que não vão ser utilizados. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então a gente está falando de uma temporada aí de 70 jogos, 75 jogadores, por exemplo, vamos botar aí por baixo, nesse ponto. Esses caras vão ser utilizados, o Flávio. E hoje no futebol brasileiro, se você não tem 18 titulares, você não tem um time completo. Porque você precisa ter os 11 titulares e 7 jogadores que possam manter o nível do seu time titular. O nível de intensidade do futebol brasileiro, o nível de competitividade, lesões, suspensões acontecem, problemas acontecem, e o Vasco teve um monte no ano passado. Apesar de ter sido o time que menos teve, um dos que menos teve lesão no seu departamento médico, perdeu o David em algum momento, perdeu o Adson, perdeu o Jair, perdeu o Paulinho, o João Vitor teve problemas, o Payet teve problemas, o Coutinho teve problemas. Olha quantos jogadores importantes que eu falei aqui que tiveram problemas ano passado. Então, se você não tiver uma equipe com 18 jogadores que são de um nível ali para manter a intensidade, para manter esse time por mais tempo jogando os 90 minutos, você tem dificuldade durante a temporada. Então, acho completamente normal o Vasco trabalhar com esses jogadores. Perder espaço, talvez eles não sejam titulares, mas eles vão jogar com frequência.